Ok, pessoal, muito obrigado por estar assistindo o segundo vídeo. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês a configuração de uma zona primária e reversa num servidor DNS utilizando o Windows Server 2000. Ok? Então a gente vem aqui em DNS, ele vai abrir Snapin, tá certo, para a configuração do serviço DNS. Então a gente vai configurar uma zona primária. Lembrando que nessa zona primária, se a sua empresa já tem um domínio, já tem um registro de domínio, você pode colocar o domínio da sua empresa. Caso a sua empresa não tenha um domínio, você pode criar um domínio fictício, tá certo? Vai funcionar da mesma maneira. Nesse caso eu vou estar colocando treinamento.local. Você pode colocar o nome da sua empresa .local, não vai ter problema nenhum. Você vai clicar em Next. Quando é com o sistema operacional Windows é bem simples. Então ele vai criar um arquivo treinamento.local.dns. É nesse arquivo que vai ficar armazenado os registros da configuração DNS. No vídeo anterior eu falei para vocês que abaixo do Forward Lookup Zone, após a gente configurar uma zona primária, ele vai criar um outro container, e nesse container é que vai ter os registros, tá certo, da sua rede. Nesse primeiro momento ele cria automaticamente dois registros, que é o SOA e o name server. Se a gente ver aqui nesse SOA, você vai verificar que já existem parâmetros pré-definidos, tá certo, para o funcionamento do teu serviço DNS. Você vir na aba name server, você vai constatar que tem casos que já tem, por exemplo, um endereço de IP definido, certo? Se não tiver um endereço de IP definido, então você pode definir esse endereço de IP manualmente, sem problema nenhum. Nesse caso a gente vai configurar o endereço da nossa placa de rede, que é 10.1.1.10. A gente vai adicionar, vamos clicar em OK, tá certo? Vamos aplicar, clicar em OK, tá feito. Então a gente vai agora criar um registro autoritativo para o nome WS2000, sendo que agora ele vai ser reconhecido na rede como WS2000.treinamento.local. Esse é um registro autoritativo, tá certo? Então a gente vai colocar aqui, ó, qual o nome da máquina, WS2000, certo? Então aqui a gente configura 10.1.1.10 e a gente adiciona. Por que eu não vou deixar aqui já configurado o ponteiro? Criar uma associação para um ponteiro, para um registro de ponteiro, porque a zona reversa não foi configurada e ele vai dar uma mensagem de erro. Então vamos adicionar, olha só, ele disse que foi bem sucedida a criação do WS2000.treinamento.local. Clicamos aqui, vamos no prompt de comando, certo? Vamos fazer a consulta com o comando ms lookup. Vamos consultar qual o nome da máquina WS2000.treinamento.local. Ele vai trazer para a gente que o endereço de IP dessa máquina é 10.1.1.10. Mostrei para vocês no vídeo anterior o porquê que não ocorria essa resolução, tá certo? E agora estou mostrando para vocês o porquê que ele está fazendo essa resolução. Lembrando que resolução de nome de máquina para IP, ele está vindo aqui no DNS, ele está fazendo a busca no Forward Lookup Zone, treinamento local, que é a zona primária, e buscando um registro, se tem algum registro com WS2000. Vamos fazer uma consulta somente com WS2000. Ele não vai encontrar. Por quê? Porque esse arquivo aqui, ó, ele está vinculado a uma zona primária treinamento.local, ok?
Outra coisa importante, agora vamos configurar a zona reversa. A zona reversa, ela vai trazer a resposta quando for feita a consulta de IP para nome. Por exemplo, se a gente não configurou ainda, se a gente for tentar fazer essa consulta nesse momento agora que não está configurado, ele não vai trazer para nós o nome da máquina. Por quê? Porque ainda não foi configurado. Se você for observar, até o server, o nome do server, ele fica como unknown, ou seja, desconhecido. Por quê? Porque ele não sabe ainda fazer a resolução de IP para o nome da máquina. Então vamos fazer a configuração primária da zona reversa. Aqui você vai digitar o endereço de IP da sua rede. Não faz necessário que você digite o reverso. Ele vai fazer isso automático para você. Você vai clicar em Next. Só tem que informar o endereço de IP, tá? Então com Windows é bem simples de fazer essa configuração. Se você for verificar a partir deste momento, olha, ele já criou os arquivos nameserver e o SOA, tá certo? Da zona reversa. Você precisa confirmar no nameserver se realmente ele conseguiu identificar IP. Por enquanto não identificou, não tem problema. A gente vai fazer isso manualmente e o serviço vai funcionar. 10.1.1.10. Vamos adicioná-la. Vamos clicar em OK. A partir desse momento, se você for fazer uma consulta, ele já vai conseguir trazer o nome desse servidor aqui. Vocês querem ver? Olha lá. Ainda não. Olha, vamos criar um ponteiro para o registro reverso. Então nós estamos informando que o endereço 10 ele está fazendo referência ao WS2000. Clicamos em OK. Então a partir desse momento ele já vai conseguir fazer a resolução. Olha, ele já conseguiu trazer o nome do servidor e a resposta da consulta 10.1.1.10, que é o nome dele próprio, do servidor, certo? Vamos simular uma situação de uma estação de trabalho. Como é que a estação de trabalho ela vai trazer a resposta para a gente? Olha só, vamos verificar como é que está a configuração da nossa estação de trabalho. A nossa estação de trabalho, o servidor DNS está apontando para o roteador da minha rede. Vocês acham que ela vai conseguir fazer a resolução de nome? Não irá conseguir fazer resolução de nome. Por quê? Porque o meu servidor DNS é o 10.1.10 e não o 254. Olha, o 254 não sabe me responder, porque ele consulta na sua tabela ARC. Então precisamos configurar o endereço de IP da minha estação de trabalho. Precisamos configurar o DNS da minha estação de trabalho. Vamos configurar o DNS. Vamos configurar somente o DNS. Então a partir desse momento, quando a gente for fazer uma consulta, ele vai buscar no 10.1.1.10. Estamos informando isso para ele. Então a partir desse momento ele consegue trazer para nós as informações do nosso servidor DNS, tá certo? Opa, nós queremos saber pelo endereço de IP, não tem problema, ele vai trazer para nós o nome da máquina da rede que tem o endereço 10.1.10. Será que ele consegue fazer a resolução dele próprio? Ele não conseguiu trazer, porque ele foi no servidor DNS ws2000.treinamento.local, porém não trouxe a informação. Por quê? Porque essa informação ainda não está no banco de dados do servidor.
do servidor DNS. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um registro, tá certo? E nesse registro ele vai conseguir trazer a informação da estação de trabalho. A nossa máquina da estação de trabalho se chama XP-CLI1. O endereço de IP do XP-CLI1 é 10.1.1.3. Vamos criar um ponteiro automático, certo? Ou seja, foi bem sucedido. Done. Vamos verificar aqui. Olha, ele já trouxe automático aqui, que a gente selecionou aquele ponteiro. Se a gente fizer a consulta agora, ele vai trazer para nós que o XP-CLI1 treinamento.local é o 10.1.1.3, tá certo? Ok, nesta videoaula mostrei para vocês a como se faz uma configuração de uma zona primária, de uma zona reversa, e aonde, em qual container ele está fazendo essa busca. Quando é para resolução de nome, ele vem no Forward Lookup Zone. Quando é resolução de IP, ele vem no Reverse Lookup Zone. Ok? Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Na próxima aula estarei mostrando a configuração para a resolução de cache para resolução de nome de páginas de internet. O servidor DNS sem o gateway está instalado. Muito obrigado, até o próximo vídeo.